Evangelista, como eu faço para ter uma fé poderosa? Paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, você que nos assiste aí nessa série de pregações, de estudos sobre fé. Aqui é o evangelista Rafael Dominicali e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao terceiro episódio dessa série poderosa. Para mim está sendo uma delícia, para você está sendo também? Glória a Deus, eu tenho certeza que sim. Vamos comigo? No episódio passado, nós ouvimos falar que fé e maturidade devem andar juntas. O link desse episódio vai aparecer em algum lugar aí da tua tela. Se você não assistiu, clica nele, assiste e volta nesse aqui, porque vai fazer todo sentido. Nesse episódio, no episódio anterior, nós falamos sobre a parábola do grão de mostarda e também uma aplicação que Jesus fez sobre ter fé como um grão de mostarda para uma situação real na vida dos discípulos. E esse mesmo princípio deve ser aplicado na nossa vida. Amém? No primeiro episódio nós ouvimos dizer que fé e ação andam juntas. No segundo, fé e maturidade andam juntas. A conclusão que nós tiramos é que para que nós tenhamos uma vida de fé em fé, para que nós possamos crescer na fé, não basta dizer que tem fé, não basta sentir que tem fé ou pensar que tem fé. Não, essa fé precisa gerar alguma ação e essa ação precisa trazer um resultado para que a minha fé, para que a tua fé seja comprovada. Entrando no episódio de hoje, cujo tema é fé e poder andam juntos. Se prepara aí, meu irmão, se segura, minha irmã, porque vamos falar de poder divino, poder para a vida do crente. Entrando no episódio de hoje, quero te convidar a ler Mateus 17, versículos 19 e 20. O texto vai aparecer aí na sua tela. Vamos ler. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Recapitulando o que nós falamos na semana passada, esse texto foi usado no episódio da semana passada. E aqui deixa muito claro que Jesus não está interessado numa fé pequena. Ele não se interessa por uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Na verdade, Jesus em momento nenhum fala aqui de fé do tamanho de um grão de mostarda. Ele fala de fé como um grão de mostarda. E o que é uma fé como um grão de mostarda? Está explicado em Mateus capítulo 13, versículos 31, a parte B, e 32. Vai aparecer na sua tela, vamos ler. Olha só o que Jesus diz na parábola do grão de mostarda, Mateus 13, 31b. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Ou seja, meu irmão, a conclusão que nós tiramos daqui: o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. É aquele grão de mostarda que, plantado no solo correto, o solo cuidado da maneira correta, a semente cuidada da maneira correta, vai dar origem a uma grande árvore. E dessa grande árvore, as aves se aninham nela. Os viajantes usam ela como sombra, os animais usam ela como sombra. É um lugar de paz e tranquilidade e sossego. Dá uma olhada nessa imagem aí que vai aparecer para você. Esse aí é o grão de mostarda. Jesus fala que se tiverdes fé como um grão de mostarda, nada nos será impossível. Foi isso que nós dissemos no episódio anterior. Mas o grão de mostarda, segundo o próprio Cristo, é a menor das sementes. Na verdade, é a menor das sementes no contexto que ele estava. Existem sementes menores do que o grão de mostarda. Mas ali onde Jesus estava, para aquele povo, como Jesus era muito didático, ele usou essa ilustração do grão de mostarda. Vocês viram essa imagem aí da semente? É uma semente pequena. Veja que no dedo humano ela quase some. Ela tem menos de 1 milímetro, ou aproximadamente 1 milímetro de tamanho. É realmente muito pequena. Mas nesse texto, Jesus deixa claro
que ele não está interessado numa fé do tamanho de um grão de mostarda, mas sim numa fé como um grão de mostarda. Porque do grão de mostarda pode nascer uma grande árvore, é isso que ele quer. Dá uma olhada nessa segunda imagem aí. Essa grande árvore que você está vendo é um pé de mostarda. Imaginem uma árvore desse tamanho se originando de uma semente tão pequena. Assim é o reino de Deus. E assim é a nossa fé. Ela plantada no solo correto, vai ser transformada com o tempo, com a maturidade, nessa grande árvore. O que nós podemos dizer é o seguinte: a expectativa de Jesus é que esse grão se torne uma grande árvore. A expectativa de Jesus é que, se você tiver fé como um grão de mostarda, isso não é mérito nenhum, é pouco demais. Se você tiver fé como um grão de mostarda, precisa ser plantada, precisa ser regada, precisa ser trabalhada, precisa ser cuidada, precisa ser lançada. Com um grão de mostarda em mãos, nós precisamos estender a mão e fazer alguma coisa, para que do grão de mostarda nasça uma grande árvore. Esse é o interesse e a expectativa de Jesus Cristo. Está escrito em Mateus 17 e Mateus 13, conforme os textos que nós lemos. Sabendo disso, meu irmão, sabendo que o interesse de Jesus na fé como um grão de mostarda é olhar para a árvore que ela vai gerar, essa tem que ser também a nossa expectativa. Se a sua fé é pequena, se a minha fé é pequena, ou se nós nem sabemos o tamanho da nossa fé, a comprovação disso virá mediante a atitude e a postura que nós tomarmos com a fé que nós temos. Porque a fé sem obras, ela é morta. A fé sem atitudes, ela é morta e não serve para nada. Quando você plantar e investir na sua fé, a árvore de poder, a árvore de autoridade crescerá e será tão grande que nada nos será impossível. Com uma fé poderosa, vistosa, grande, nós poderemos dar ordens para um monte e esse monte vai se lançar no mar. É assim que Jesus fala. Acredito que seja uma ilustração, porque na Bíblia muitas vezes a palavra monte ou montanha aponta para problema, questão. Eleva os meus olhos para os montes, como diz Salmo 121. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Eu elevo os meus olhos para os meus problemas, para os meus gigantes, para as minhas questões. De onde me virá o socorro? O salmista sabia que o socorro dele vinha de Deus, que criou os céus e a terra. É a mesma coisa com a gente. Se você levar os seus olhos para um monte e tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, para onde você vai recorrer? Você precisa conhecer a Deus. E nós conheceremos a Deus somente se nós colocarmos a nossa fé em prática. O contexto do primeiro texto que eu li hoje, de Mateus 17, 19, versículos 19 e 20, era um contexto de expulsão de demônio. Um jovem lunático que estava sendo atormentado por um demônio, que estava debilitando a mente desse jovem, estava sofrendo, e os discípulos não puderam expulsar o demônio. Quando os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? Jesus respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. É uma fé imatura, não exercitada. O que Jesus esperava deles? Jesus esperava o que aconteceu na expulsão da legião de demônios do endemoniado gadareno. Convido você a ler comigo, vai aparecer na sua tela o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 6 a 8. Diz assim: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Os discípulos sequer conseguiram expulsar o demônio de um jovem. Jesus, ao aparecer no território do endemoniado gadareno, eu acredito que Jesus deve ter apenas sussurrado, deve ter falado em voz baixa: ei, demônio, sai desse homem. Mas o sussurro de Jesus caiu nos ouvidos dos demônios como uma bomba atômica. Levou aquela legião de mais de 6.000 demônios que habitavam naquele homem a se prostrar diante de Jesus e pedir: misericórdia, não nos atormente. Por que isso aconteceu? Quando Jesus sussurrou para essa legião de demônios,
É certo que quando os demônios olharam, eles não viram um grãozinho de mostarda. Não. Eles viram uma árvore gigantesca. Quando olharam para aquela árvore, e essa árvore era a fé de Jesus Cristo, não lhes restou outra alternativa a não ser pedir pela sua própria vida. É esse nível de fé que Jesus estava esperando dos discípulos. É por isso que Jesus disse que vocês não conseguiram expulsar os demônios por causa da pequenez da sua fé. Mas uma fé investida, madura, cheia do poder divino, ela pode trazer esse efeito poderoso, eficaz, um resultado real e verdadeiro, que é o que todos esperam dos filhos de Deus. Uma grande árvore de fé. Deu para entender o paralelo aí? Jesus, imagine Jesus como uma grande árvore de fé aparecendo para os demônios do endemoniado gadareno. Eles se prostraram para Jesus, pediram para não ser expulsos. E os discípulos, por outra vez, tentaram expulsar o demônio daquele jovem, sequer conseguiram. É a proporção do tamanho da fé, é a proporção do investimento da fé que vai te dar a autoridade, que vai me dar poder, que vai te dar o poder. Nós precisamos investir em ações de fé. É isso. Nós vivemos numa igreja que sabe muito bem o que é isso. Glória a Deus por isso. Para exemplificar um pouco mais, o pastor Jorge, no livro Poder Disponível, é esse livro aqui, ou, para quem tem a primeira versão aí, o Poiketik. Poiketik em línguas estranhas quer dizer poder disponível. Nesse livro aqui, no capítulo 4, nas páginas 24 e 25, o pastor Jorge escreve o seguinte, veja só. Os efeitos do poder disponível fazem com que a pequenina semente da fé seja molhada com o orvalho divino e possa brotar e produzir muito fruto. Há muita semente guardada no fundo do baú. Ali ela nunca irá produzir. É preciso e urgente que seja colocada no coração onde possa penetrar o orvalho divino. E então a colheita será gloriosa. A abundância não se fará esperar. A confirmação da fé é necessária e Deus nos tem dado recurso para isto. De fato, não é fácil desprender-se das coisas do mundo, do diabo e da carne. Está escrito nesse livro aqui, no capítulo 4. Depois você lê na sua casa se você tem esse livro, nas páginas 24 e 25. Resta alguma dúvida ainda de que Deus está interessado numa fé madura? Resta alguma dúvida de que Deus não está interessado numa fezinha do tamanho de um grão de mostarda, mas sim na plantação de mostarda que virá desse pequeno grão? Porque, vamos concordar, a essência da árvore de mostarda, da grande árvore, vou passar de novo a imagem da árvore de mostarda aí para você, a essência dessa grande árvore que você está vendo é a mesma essência que está naquele pequeno grão. Aquele pequeno grão, plantado no lugar certo, no terreno certo, vai dar origem a essa árvore. A sua pequena fé, plantada no lugar certo, regada pelo poder divino, assim como nós lemos aqui no livro Poder Disponível, do pastor Jorge, vai dar origem a algo grandioso. As pessoas poderão ver, as multidões poderão ser atraídas para mim e para você, porque elas verão o tamanho da árvore da nossa fé. Assim também, essa pequena semente nos levou a Jesus, como eu disse na semana passada. Nós depositamos essa pequena semente ao ouvir uma pregação do Evangelho e nós aceitamos a Jesus. E hoje o nosso nome está escrito no livro da vida. É o resultado do plantio da fé no terreno correto que fará Deus levar multidões até você. Quando alguém tiver uma fé muito pequena, essas pessoas se apoiarão em você. E é de ver o resultado ou os resultados da sua fé que vai incentivar e fortalecer a fé dessas pessoas que têm ainda uma fezinha pequena. Deus vai trazer gente para perto de você se a sua fé for grande, minha irmã. Deus vai trazer gente para perto de você se a sua fé for grande, meu irmão. Não se contente com uma pequena fé, não. São os mistérios que você vai vivendo, as vitórias que você vai tendo,
que vai atrair, vai ensinar, vai incentivar, vai demonstrar para essas pessoas que têm pouca fé, de que é possível e vale a pena crer em Deus. Eu sei muito bem do que eu estou falando, sabe por quê? Eu tenho uma grande árvore frondosa de fé na minha vida. Essa árvore é além dos meus pastores, mas a maior árvore é a árvore do pastor Jorge Navac. E eu vou dar um exemplo para que fique mais claro isso que eu estou falando. Quando você tem uma árvore de fé, uma mostardeira de fé muito grande, as pessoas são atraídas para ela. E por causa dessa sua fé gigante, a fé dessas outras pessoas é empoderada e é incentivada. Como eu disse, eu tenho o pastor Jorge como essa grande árvore de fé. E vez ou outra eu recorria a ele para me ajudar com a fé dele. E um dos episódios mais marcantes da minha vida, em que eu vi a ação do poder que há na fé desse homem, foi num episódio da saúde da minha filha. A Isabela, minha filha, hoje com 5 aninhos, ela, quando tinha 3 anos, um pouquinho menos de 3 anos, ela engatinhava ainda, estava aprendendo a andar, já andava, dava os seus passos, mas ainda meio desequilibrada, né? Ela estava brincando de engatinhar, porque ela já andava meio, né? Mas ela já andava, estava brincando de engatinhar, ela tropeçou engatinhando e não teve a sabedoria de pôr a mão, ela foi com a boca no chão. E resultado, um dos seus dentes entrou para dentro da gengiva, foi uma dor tenebrosa, a menina chorou bastante e foi feio, foi bastante feio, a gengiva inchou bastante, o lábio inchou bastante, e o dente entrou para dentro da gengiva, chegou ao ponto de quase sumir, irmãos, né? Então a cena foi complicada. Nós corremos o mais rápido que nós pudemos para a dentista olhou aquilo, tirou um raio-x rapidamente ali, fez os exames, e ela constatou, olhando para o raio-x, de que minha filha teria que passar por uma cirurgia e retirar aquele dente. E ela deu uma notícia que era pior ainda, ela disse que esse dente havia atingido o dente permanente dela e que provavelmente o permanente também estaria condenado. Minha filha ia ficar com um problema dentário para o resto da vida por causa desse acidente. Nós não aceitamos esse diagnóstico. Oramos, jejuamos, falamos com Deus, mas eu olhei ao horizonte e vi uma grande árvore. Lembrei-me do meu pastor Jorge. Olhei e falei para minha esposa, Daphne, está vendo aquela grande árvore ali? Nossa resposta pode estar ali. Vamos até lá? Vamos, meu marido. Fomos até o pastor Jorge. A gente tinha ligado para ele, contamos a situação, ele falou, venham para cá imediatamente. Fomos até a casa dele. Chegando lá, ele estava tão ansioso para nos receber que ele estava na porta da casa dele. Ele falou, vocês demoraram, eu queria ver vocês aqui mais cedo. Eu estou ansioso porque enquanto eu orava pela filha de vocês, me veio uma palavra em línguas estranhas. E a tradução dessa palavra é a seguinte: eu sou o Deus que corrige as imperfeições da face. Então o pastor Jorge já estava convicto que o milagre ia acontecer. Nós entramos na casa dele com a nossa filha, ele pegou um vidrinho de óleo de unção, derramou na boca da minha filha, encheu a boca dela de óleo, ela chorou. E amém. Ele orou com óleo de unção na boca da minha filha, agradecemos ao pastor e saímos de lá. O resultado de tudo isso, meu irmão, está aí nessa foto que você está vendo agora. Minha filha foi totalmente curada. O dente dela, esse dentinho que você está vendo aí, um dos dentes da frente, estava condenado. Agora você pode ver que ele está bem alinhado, está no lugar. E o mais impressionante disso tudo, nós tínhamos o retorno com a dentista, porque nós iríamos agendar a cirurgia. Ela ia fazer um último exame para poder agendar a cirurgia. Chegando na dentista, ela fez o dito exame. Só que ela viu a situação do dente e ficou impressionada. Ela falou, uau, pais, o que aconteceu? O que vocês fizeram? Porque ela não tem nada. Ela não tem mais nada. Engraçado como tem crianças que se comportam de um jeito diferente, né? O dente dela está perfeito, voltou para o lugar. Eu nunca vi isso. O que aconteceu, pais?
O que nos restou fazer? Falar de Jesus para essa dentista. Nós dissemos, olha, nós depositamos a nossa pequena fé no terreno certo, nós depositamos em Jesus Cristo. E um homem de Deus que tem uma fé grandiosa nos ajudou a enxergar isso. O resultado foi a cura completa e total da minha filha. Meu querido, por que eu contei essa história? Por que eu estou contando isso? Porque interessa para Deus que você viva essas experiências de fé também, à medida que você investe na sua fé. Deus não quer que você somente ouça histórias de fé de outras pessoas, mas Deus quer que você viva as suas próprias experiências. Essa tem sido a minha busca diária e constante. Eu quero viver as minhas experiências. E Deus tem feito nós vivermos essas experiências. Esse exemplo que eu dei, usando a fé do nosso pastor emérito, presidente emérito, pastor Jorge, usando a fé dele, é para dizer para você que a fé enorme, vistosa, como uma grande árvore, ela atrai as pessoas, ela atrai o poder de Deus para que os milagres aconteçam. As aves vêm nos seus galhos e fazem os seus ninhos, e o poder de Deus é manifesto dessa forma. Eu e você precisamos viver esse nível de fé. O exemplo já foi dado, está aí. Esse exemplo que eu dei é de um homem que buscou ter essa fé gigante, nosso pastor, o pastor Jorge Navac. E é impressionante porque quando o pastor Jorge depositou o óleo na boca da minha filha, eu senti o poder. É como se Deus tivesse descido ali na hora e tocado na boca da minha filha. Eu senti aquele poder, aquela glória, aquela unção poderosa. E nós saímos de lá com a minha filha curada, irmãos, totalmente curada. Essa fé é a fé que Deus quer que nós vivamos. Eu aproveitei um fruto dessa árvore de fé do pastor Jorge Navac, mas eu gostaria de aproveitar um fruto da árvore de fé da sua vida também. Eu quero que você aproveite os frutos da fé, da minha árvore de fé, e não de uma pequena semente como um grão de mostarda. Em Mateus 4,4, Jesus afirma o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como conquistar esse poder para que minha fé seja potencializada dessa forma, a ponto de eu ver milagres acontecendo diante de mim? Como eu faço? Você precisa buscar o poder divino. O poder divino é conquistado pela busca em oração e a busca na palavra de Deus, assim como está escrito no livro de Judas, irmão de Tiago, na epístola de Judas, que só tem um capítulo, nos versículos 20 e 21, ele escreve o seguinte: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. É daí que vem o poder. A busca em oração. Não adianta nós nos iludirmos achando que orar ali antes do almoço, antes do jantar, na hora de dormir, 1 minuto de oração vai trazer resultado. Pode ser que traga, mas a intimidade com Deus, a busca incessante por Deus, da revelação divina, a revelação do poder de Deus, é o que vai nos encher de poder. E é esse poder que vai regar a semente da nossa fé e vai fazer a nossa fé dar fruto, germinar e se transformar numa grande árvore. No livro Poder Disponível, ainda no capítulo 4, o pastor Jorge afirma o seguinte: o poder disponível é uma grande força que irá nos conduzir à fé. O poder disponível é uma grande força que irá nos conduzir à fé. Irmão e irmã, busquemos o poder divino. Evangelista, onde eu devo buscar o poder divino? Na palavra de Deus, na oração, na vida piedosa, em relacionamento com Deus, no jejum. Mas, além de tudo isso, que é uma ação individual e muitas vezes secreta, minha e sua, nós temos um recurso na nossa igreja que poucos estão usando. Esse recurso se chama oração de poder.
Eu amo fazer isso pelas pessoas, você sabia? Eu amo fazer oração de poder pelas pessoas. Quem está à minha volta sabe disso. E eu digo para você, nossos pastores, os evangelistas, os ministradores da igreja estão preparados para fazer uma oração de poder para você. A grande questão é que poucos procuram, poucos querem viver essa experiência. É necessário para a vida do crente avivado receber essa carga, essa dose de poder. Porque, como diz o pastor Jorge nesse livro, esse livro é o guia desse poder divino que pode habitar na minha e na tua vida. O pastor Jorge diz nesse livro que quando você recebe uma oração de poder, quando o instrumento é usado para orar por você, você recebe uma carga de poder divino que serve para muitos dias. Ele diz, inclusive, se você recebeu de fato uma oração de poder num final de semana, nem precisa procurar no outro, porque a tua reserva vai estar transbordando ainda. E, querido, sem poder, a sua fé pode vir à míngua. As lutas podem te sucumbir, podem te cobrir, podem me cobrir. Nós estamos sujeitos. Como diz o pastor Jorge, não é fácil se desprender do diabo e desse mundo, mas com o poder divino nós temos a plena condição disso. Evangelista, como eu faço para ter uma fé poderosa? Palavra de Deus, oração, piedade, jejum e oração de poder. Nós temos esse recurso na igreja. Eu seria um tolo se eu não falasse disso para você. Amém? Glória a Deus. Meu querido, está dito. Fé e poder andam juntos. É necessário que para que a sua fé seja multiplicada, para que ela cresça e se torne poderosa, eficaz, para que nada seja impossível para você, é necessário que haja poder na sua vida. No último dia 12 de outubro, nós passamos ali pela Arca da Conquista para deixar a nossa oferta. Toda vez que tem oferta da Arca, eu sinto uma unção, uma glória, um poder poderoso, um poder glorioso naquele lugar. A unção de Deus desce ali. E eu vejo pessoas falando em línguas. Eu vejo pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo enquanto entregam a sua oferta. Todo esse movimento é para mostrar para mim e para você que há poder divino para abençoar a minha fé, para abençoar a tua fé e fazer ela ser frutífera. Nós estamos agora vivendo o tempo da colheita, já passamos aí pelo Jordão, já depositamos a nossa semente dentro da Arca da Conquista. Agora é hora de viver o poder divino, o poder está disponível. Então, meu querido e minha querida, a minha oração é para que nesse momento Deus abra uma janela no céu e derrame poder sobre a tua vida, que a unção do Espírito Santo seja derramada sobre você agora, que o poder da unção do Espírito Santo de Deus comece a preencher o teu coração, comece a te encher da planta do pé e vá te enchendo até o último fio de cabelo da sua cabeça, e você transborde dessa unção e desse poder. Se você vive isso, te prepara, querido e querida. A tua fé será grandiosa e eficaz. E você dará ordem para um monte, para que ele se atire no mar, e ele não terá como não te obedecer. Glória a Deus por isso. A resposta à pergunta que eu fiz no começo do episódio está respondida. Como eu faço para ter uma fé poderosa, evangelista? Buscando o poder divino, indo atrás do poder divino. Afinal de contas, a fé sem obras, ela é morta. Amém? No próximo episódio eu quero tratar com você sobre milagres. A fé e os milagres andam juntos. Então não perca o próximo episódio, continue ligado com a gente nessa série de estudos sobre fé, porque eu estou ansioso para tratar desse assunto com você. Por hora, um beijo, que Deus te abençoe, que o poder de Deus esteja sobre a sua vida a partir de agora. Me procure nos cultos para orar por você, procure os pastores e evangelistas e experimente uma nova experiência na tua vida. Deus te abençoe, boa semana e até a próxima quinta-feira. Não se esqueça de assistir os 2 episódios anteriores
vai aparecer aqui no canto das telas o link dos 2 episódios. Convido você para assistir, para que esse episódio de hoje faça mais sentido para você. E também deixe o seu like, comente esse vídeo, curta, compartilhe e nós nos vemos na próxima.